Boa tarde, boa tarde. Que dia é hoje, Paulinho? Quarta-feira, né? Quarta-feira super ensolarada aqui da Casa Glamorama, uma tarde maravilhosa, uma luz linda. E a gente tá aqui para mais uma live da Poder. Eu tô amando fazer essas lives da Poder. A gente tem feito todas as semanas e é um contraponto para as outras que a gente faz, seja no Glamorama, no Instagram do Glamorama, no meu próprio Instagram. O Paulinho tá aqui me falando que eu esqueci de fixar. Eu achei que eu tinha fixado, Paulinho. Acho que não foi. Não colou. Não. Agora. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com o advogado Renato Oschmann, que aliás colabora também aqui com a revista Poder. Ele escreve muito bem, ele acaba de lançar um livro e a gente vai falar bastante desse livro aqui nessa conversa de hoje. O Renato já falou conosco ano passado, Paulinho? Foi ano passado. Eu acho que foi. E essa vez a gente vai focar bem no livro dele, que se chama Código da Negociação. Eu vi que o nosso convidado já tá aí, ele vai esperar um minutinho. Olha quem tá aqui, o Jacaré. Oi, Jaca, direto de Portugal. Então, vamos lá. O livro do Renato é esse aqui, Código da Negociação. Eu sei que aparece virado quando a gente mostra aqui. Ele explica como a gente precisa aprender novas técnicas, novos comportamentos, novas estratégias para negociações virtuais. Nesses tempos que a gente está, né, sem quase contato pessoal. O tema é super relevante para os dias de hoje. O Renato é bacharel em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo. Ele é sócio do escritório de advocacia Oschmann Advogados Associados, aqui em São Paulo. O Renato é especialista em Direito Societário e Mercado de Capitais, fusões e aquisições de empresas. Aliás, algo que está acontecendo cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo, nessa pandemia, muita compra e venda de empresas. Ele também é especialista em contencioso, arbitragem e negociações entre acionistas. Renato participou de inúmeras negociações nacionais e internacionais entre empresas privadas. Ele é membro do Conselho de Administração da Grendene S.A. desde 2004, um tempão, né? É também professor convidado da GV Law, na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. E ele é membro de um board da NYU, da New York University, sobre real estate. Eu vou pedir para ele explicar isso depois, que eu achei muito complicado o que ele faz lá, mas ele explica pra gente. De qualquer maneira, ele participar de um board na NYU é incrível. É muito relevante, muito bacana. Renato também é autor dos livros Vivendo a Negociação e Atos Societários Relevantes, a Companhia e os Investidores. Ufa! Ele faz muita coisa, deve ser muito ocupado, né? Eu vou chamar o nosso convidado, que já está aqui. E aí? Bem-vindo! Tudo bem? Tudo e Bem-vindo. você? Você também, você está na minha casa. Bem-vinda também. É verdade. Nesses tempos aqui virtuais, todo mundo está em todo lugar, Aí. né? É isso aí. Obrigado pelo convite. Além de tudo, eu esqueci de falar que o Renato, além de ser tudo isso que ele é um cara super elegante. Bom, Renato, vamos falar do seu novo livro que está aqui, que eu já mostrei. Legal. Tá? Para começar, o que quer dizer exatamente negociar? O que implica uma negociação? Porque é um nome que a gente sabe, não, negociar é negociar. Mas a negociação, no seu caso, o que abrange, o que implica? Legal. Eu acho que o conceito e a definição de negociação, ela tem um viés vamos dizer, de negócio, de comércio.
E eu tentei trazer nesse livro, né, um pouquinho da experiência de que a negociação, independente da minha vida ser negócios e nessas transações, mas mostrar que na vida tudo é negociado, né? A gente negocia as relações pessoais, a gente renegocia com os filhos, a gente renegocia com funcionários, a gente negocia com as empresas, e a gente, na verdade, precisa entender um pouquinho a negociação, né? Não só o aspecto comercial, mas a negociação como relacionamento, né? E eu acho que isso é uma coisa importante. Se todo mundo conseguisse se relacionar bem, que é uma coisa muito difícil, né? Mas se pudesse ter boas relações, a gente teria uma situação melhor. E eu acho que com a pandemia isso me entusiasmou a escrever algo. Eu já tinha escrito em 2009 sobre negociação pura na área de negócios, na área de fusões e aquisições, e resolvi dar um viés um pouco mais simples na linguagem, porque a pandemia fez com que a gente negociasse com todo mundo, né? Desde o cachorro no espaço até nas Eu não grandes negocio companhias. com as minhas, não negocio porque elas mandam em mim, então não preciso negociar. Renato, você acha que esse livro ele é mais fácil, assim, por exemplo, as pessoas leigas, para estudante de direito, para quem vai participar de uma negociação, ou é para todo mundo? Eu acho que o livro tem uma linguagem muito acessível, né, a todos, estudantes, profissionais liberais, empresários, pessoal do mercado financeiro. Tem uma amplitude, e é um livro que tem, como eu falei, uma linguagem fácil para todo mundo, né? Essa que é a ideia, né? Você falou que todo mundo tem que negociar, que a gente tem que negociar o tempo inteiro com tudo na vida da gente. E aí você citou no teu livro umas coisas meio psicanalíticas. Você cita Freud, Lacan, você citou o psicanalista Christian Dunker. Para ser um bom negociador, você precisa ser analisado, você precisa ter noções de psicologia, psicanálise, você tem que ter o quê? Olha, eu acho que a pior negociação, ou a mais difícil negociação que a gente tem é com a gente mesmo, né? Eu acho que essa é a negociação mais difícil, porque é difícil a gente conseguir entender a extensão da nossa capacidade, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Isso é a negociação mais difícil, né? A gente se convencer dos nossos limites. E eu acho que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente puder aprofundar naquilo, né? Eu adoro o que eu trabalho, vivo isso. Eu senti que eu precisava um pouco mais de conhecimento, vamos dizer, de base, nessa questão da análise das pessoas, análise comportamental, como é que você consegue convencer, como é que você consegue reagir ou deixar de reagir em determinadas situações. E aí eu fui estudar um pouquinho por mim mesmo, né? Meio metido autodidata, ler um pouquinho sobre psicologia, e isso me ajudou muito, muito. E é uma coisa que eu gosto, né? Então você começa a ir a fundo, ler uma ou outra coisa. Obviamente tem muitos livros que você acaba de ler o livro e não entendeu absolutamente nada porque ele é muito profundo, né? Mas alguma coisa Sempre fica. alguma coisa fica, né? Eu acho que o mais importante, né, da conversa, né, não é a palavra, né, como já foi falado, mas é o Nelson Rodrigues que falava, né, que mais importante do que a palavra é a pausa, né? Então você fala, e não adianta você tentar convencer a pessoa com o teu palavrão. Isso não existe mais, né? O que existe é você convencer na pausa, né? Você leva a mensagem, e aí para levar a mensagem você tem que entender quem está do outro lado, né? Para que quando ele fizer a pausa ele vai refletir e vai dizer, olha, ou eu baixo a minha expectativa aqui, eu aumento ali, alguma coisa nesse sentido. Mas você acha que as pessoas com quem você está negociando, né, o lado que você defende e o outro, eles não levam muito em consideração essa história de pausa, né? Eu imagino. Olha, eu acho o seguinte, que depende, obviamente, com quem que você está negociando, né? Mas eu acho uma coisa interessante que é o aprendizado que a gente tem, né? Então, tudo isso não é porque alguém sabe mais do que o outro, mas a gente vai aprendendo, né?
e os exemplos que a gente vai tendo no dia a dia, nas negociações que a gente enfrenta, né, você vai aprimorando cada vez mais. Então, quando você vê pessoas preparadas, né, e com um bom performance de negociação, é ótimo, porque você, além de aprender, né, sem pagar ainda, né, você vai aprender e ainda vai conseguir levar isso num nível ótimo, né? Então, hoje tem muita gente preparada, obviamente, né? Eu acho que um negócio interessante é a pergunta: se precisar interromper, você fica em casa, você pode me interromper, viu? Claro, Dá a claro. palavra para Eu já vou te advogado, interromper dá a já já. palavra para advogado é uma coisa complicada. Então, o que acontece hoje, por exemplo, se perguntar qual é um negócio mais fácil para fazer. Às vezes o negócio mais fácil se torna mais difícil pelas pessoas que estão envolvidas. Às vezes tem um sentimento, ou despreparo, ou a pessoa não está preparada para isso. Então é muito relativo. Envolve tem muita variante, né? Muita. E que precisa ter, Renato? Quais são 3 habilidades fundamentais para um bom negociador e 3 características que um bom negociador não pode ter? Tá. Vamos começar por eliminação, né? Sempre é bom começar por eliminação quando a gente não sabe alguma coisa, ou tá para resolver alguma coisa, a gente começa pela eliminação. Advogado tem muita tática. Esse é o costume, né? Na verdade, é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que eliminar, né? A primeira coisa é a ansiedade, né? A ansiedade faz com que a gente se precipite, a ansiedade faz com que a gente, numa negociação, libere informação que não deveria ter liberado. A gente pode ter um comportamento até físico por ansiedade que não pode ter. Outra coisa é não perder o foco, que é uma coisa que acontece muito, né? Ou por você perder o foco por distração, que acontece, né? Provocada até pela outra parte, ou você perder o foco por querer tanto na negociação que você esqueceu qual era o teu objetivo principal. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa, não ser condescendente, porque você está numa missão para resolver um assunto, né? Então, você não pode ser condescendente, ter suscetibilidades à situação, entendeu? Mas tem que ser sensível, né? Aí é uma questão de sensibilidade, né? Não é condescendência. Nem suscetibilidade. Né? E uma outra coisa que eu chamaria atenção é não cair em provocação. Que isso acontece muito. A provocação ela é muito ruim e não pode cair, né? Agora, se você, vamos dizer, tem alguns conceitos, né, que são os bons conceitos, né, vamos dizer, de postura, né? A primeira, isso aí veio que eu vi de um francês, do Sponville, que ele falava que a primeira coisa numa negociação é que você tem que ter polidez, né? O que é a polidez? Polidez é você ter a sua aparência. Aí tem um ditado popular que diz que não basta ser honesto, tem que parecer ser, né? Então, isso é uma coisa importante, a forma, o teu comportamento nisso. Depois, outra coisa, eu acho que você tem que ter uma boa fé, você tem que ter um senso de justiça, né? Porque não adianta essa questão de tentar ultrapassar, porque chega uma hora que cansa, né? De você só levar a vantagem, só levantar a vantagem, a outra parte ou cansa, ou você gera um estresse entre as pessoas que representam as partes, isso não evolui absolutamente, né? E a outra coisa que eu acho que é uma das coisas mais difíceis que existe, tá? É se colocar no lugar do outro, né? Tentar fazer... É a tal da empatia, né? Empatia. Outra coisa, sentir as dificuldades que o outro tem, né? Porque em muitos momentos o outro lado, a gente mesmo tem uma dificuldade e isso não deixa você evoluir numa negociação, né? E essa dificuldade você tem que dar a janela para a pessoa sair. Então, acho que é importante botar... Isso é Maquiavel, né? Tem que, entendeu? Você tem que se transportar para a posição do outro e também não se culpar, entendeu? Dar uma desculpa pela sua incompetência, dar uma desculpa por isso, né? Que é um ponto muito importante também, né? Você criar uma defesa por uma impossibilidade que você consiga realizar, né? Então, acho que esses assim os princípios básicos para isso, né?
E hoje, no seu livro, você fala muito sobre negociação virtual, né? E estar ao vivo ainda faz muita diferença? Olha, tem as vantagens e as desvantagens, né? Então vamos lá, a gente aprendeu muito nesse ano e eu acho que vamos aprender ainda muito mais, né? Eu acho que a negociação pessoal ela tem uma grande vantagem, né? De você estar próximo da pessoa e melhor analisar. Em muitos momentos você melhor, você sente, né? Até o body language, né? Que eu acho que é uma coisa importante. E no virtual é difícil, né? Né? O jeito que ela senta, Primeira toma travadinha do água. dia. Então, isso é uma coisa importante. Por outro lado, a reunião presencial, ela muitas vezes não é objetiva, né? Ela deixa a desejar e às vezes a gente sai frustrado de uma reunião presencial porque ficou numa conversa meio sem pé nem cabeça, as pessoas puxaram o assunto para outras coisas. Então, isso na virtual a gente fica carente dessa área de uma análise mais profunda pessoal, né? E quebrar quebrar o gelo muitas vezes numa negociação, mas por outro lado ela é muito objetiva, muito objetiva. Então, nós vamos ter que se acostumar, porque isso aí vai ser assim mesmo, né? Então, o difícil agora é a gente conseguir se sobrepor a essa questão da questão presencial através da virtual. Falando em M&As, negócios grandes, brasileiros e internacionais, o código de negociação ele varia muito de etnia para etnia, de país para país. Empresa brasileira é muito diferente de outras negociações. Quais são as grandes diferenças? Olha, vamos lá. Eu acho que isso, como em qualquer país, em qualquer estado, né? É como se fosse o sotaque, né? A pessoa tem um sotaque diferente, né? E isso vale para Mas tem negociação. um jeito brasileiro, né? Que é o tal do jeitinho. Isso funciona na negociação ou atrapalha? Eu acho que isso já, assim, já não existe mais tão com tanta frequência, tá? Nos negócios que a gente está falando internacionais, tá? Porque prevalece o profissionalismo. Então, eu acho que tem muita coisa que ficou para o passado, né? E que quem não convive o dia a dia dessas negociações ainda tem uma ideia antiga. Então, vou te dar um exemplo. Há 30, 40 anos atrás, você comprava e vendia uma empresa sem fazer uma auditoria. Era uma coisa normal, né? É? Você comprava e depois Eu não sabia. estabelecia alguma relação, se acontecer isso ou aquilo e tal, e sempre dava problema, né? Só confusão, claro. Só confusão, e as regras, as cláusulas não eram tão complexas sob o ponto de vista positivo, que interessa hoje, né? Então, hoje, então a pessoa achava que tinha um jeitinho de vender uma empresa e o outro não ia saber que tinha uma dívida aqui ou ali. Hoje acabou isso, né? Então é uma coisa muito profissional, por mais que a gente tenha determinadas características diferentes de negociação, mas não características do negócio em si, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade. Eu tenho lido bastante, né? Todo mundo tem lido nos jornais, em sites, essa quantidade de IPOs e de M&As que foram feitas nesses últimos tempos de pandemia. E muitos IPOs, inclusive, não deram certo, deram bastante errado. Isso foi por causa da pandemia ou por causa da economia brasileira? Por causa do quê? Olha, tem uma série de fatores, mas a grande maioria está dando certo. Essa que é a realidade, né? É que a gente lê sobre os que não dão certo, né? Então, é que a notícia ela tem que chamar atenção, né? Então, às vezes, a notícia da que não deu certo é mais chamativa do que de uma que deu certo, né? Mas as coisas, assim, os negócios estão muito agitados também, tem muita coisa. Eu acho Está que é aquecido o interessante, mercado? está muito aquecido, está muito aquecido. Eu acho que existiram duas fases, a fase da pandemia, para quem aproveitou isso. Então, a gente teve muito negócio doméstico, como a gente fala, são empresas brasileiras comprando outras empresas brasileiras, porque as empresas estrangeiras estavam cuidando lá do seu lugar, né? Então, estavam cuidando dos seus problemas nos seus respectivos países, e os brasileiros que viram mais para frente, disseram, é o momento de comprar.
Agora não, agora os estrangeiros estão vindo e estão comprando também. Então, mudaram os players, como a gente fala, mas os negócios continuam e estão bem aquecidos. Sobre timing, né? Você falou que não pode ser ansioso, não pode ser precipitado. Acho que toda negociação tem um timing perfeito, né? Como que você faz para... Como que a gente faz, né, para desenvolver essa percepção do timing perfeito, que é uma coisa tão sutil? Tem algum exercício, alguma prática para ser um negociador melhor, perceber mais as coisas? Bom, acho que a primeira coisa, o time é muito importante numa negociação, né? Mas dependendo da posição que você está, a primeira coisa para entender o time é analisar o outro, né? Porque muitas vezes o outro está com uma dificuldade muito grande, ele precisa vender a empresa, alguma coisa assim, você tem que aproveitar desse momento, tá? Vai que ele recupere nesse meio tempo, o preço pode mudar, as condições podem mudar, pode vir outros interessados. Então, a primeira coisa que se faz é a análise de toda a circunstância que está no negócio. Então, isso é a primeira coisa. Isso vale nas relações também pessoais, né? Eu enfoco muito no livro, né? Isso também vale. De repente, você precisa resolver um determinado assunto, né? E você desvia desse assunto que pode demorar mais tempo e entrar num que é mais rápido, que pelo menos vai dar uma trégua a um determinado assunto. Então, em negociação é a mesma coisa. Você tem que saber como desviar para poder chegar no mais rápido possível, né? Você citou bastante, você fez bastante citações no seu livro. E uma delas era do Milor, né, do Milor Fernandes, que quando dois homens de negócio concordam, uma coisa é certa, cada um acha que passou o outro para trás. Isso é terrivelmente brasileiro. Não sei se isso é do homem. Tem a ver com machismo, isso? Eu acho que existe uma coisa, né, que está envolvido nos negócios, né, que é a vaidade, né, que muitas vezes esse ganha, que a pessoa quer esse ganho, não é nem pelo negócio em si, né, mas é pela vaidade de ter ganho uma situação ou ter tido uma vantagem ou contra um concorrente ou alguém que no passado ganhou dele e ele quer devolver, né? Faltou dar o troco. Faltou dar o troco, exatamente. Então, essa questão, o Milor, eu botei para o Milor, tem toda a razão, isso faz todo sentido, né? Mas isso é uma questão de vaidade. Tanto é que cada um guarda para si. Ele fez essa frase assim, mostrando que ninguém fala, mas guarda para si. E isso acontece em tudo, né? Até entre as torcidas de futebol acontece a mesma coisa, né? Falando nessa máxima do Milor, falando de homens, fala um pouco da experiência. Você tem essa experiência de negociar quando as mulheres estão envolvidas? Como que elas se diferenciam dos homens nas negociações? Eu tive várias experiências, tenho experiência ainda hoje, representando empresárias, mulheres que têm participação acionária em companhias, né, familiares, a gente representa. E eu diria que é uma experiência muito interessante, ela é muito rica, porque a gente, além de aprender, porque a mulher tem muito mais sensibilidade que o homem, né, que isso é disparado, né? Então, às vezes, numa reunião, a mulher tem mais feeling do que o homem sobre determinadas posições da outra parte ou das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que agrega muito, né? Acho também que a mulher, ela tem, em muitos momentos, ela assim, outspoken, ela pode falar mais e abertamente do que o homem. Eu sinto que ela tem mais coragem de falar, porque o homem... Tem menos pudores, né? E o homem é muito estratégico na condução da negociação, ele tem muita estratégia, tanta estratégia na cabeça que ele se retém e deixa de falar muita coisa. A mulher não, ela é muito objetiva no que ela fala. E hoje é uma coisa irreversível em termos de mulheres estarem, por exemplo, em conselho de administração, em posições de destaque, né? E
é muito interessante essa experiência e saber como conduzir, porque as prioridades às vezes são diferentes, né? Entre o objetivo da mulher e do homem. E agora, por exemplo, conselhos de empresa, né? Eu participo de vários grupos de mulheres no WhatsApp, grupos enormes de mulheres super influentes, e os conselhos agora, eu acho que as empresas norte-americanas é obrigada a ter presença, um número X de mulheres, o que eu acho que só vai fazer bem para as empresas, aqui Sem entre dúvida. nós. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Você fala no livro também uma coisa interessante sobre a compra da Pixar, dos estúdios da Disney, né? Por que você escolheu exatamente esse exemplo? O que tem de interessante esse caso? Olha, primeiro que eu queria enfatizar que eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria trazer um assunto, uma aquisição que tivesse relação com o leitor, né? Essa é a primeira coisa, porque às vezes você tem sei lá, uma negociação de uma empresa de petroquímica, É muito longe. é longe, a pessoa não está ligada, não interessa. Não faz parte essa. do dia a dia, né? Quer dizer, então, faz de uma maneira meio abstrata. e não provoca muito interesse. Então eu peguei esse caso, que é uma coisa que todo mundo acompanhou, né, a Disney ter comprado a Pixar por mais de 7 bilhões de dólares, aquela coisa toda. Então, a primeira coisa era isso. A segunda é que eu queria mostrar que tinha um filme, né, que a Pixar tinha lançado, né, que é aquela Divertidamente, que é uma família que tinha mudado para São Francisco, e a filha, uma criança ainda, ela passa por todas as fases da emoção de um ser humano, né? E que se você tivesse visto aquele filme ainda da idade da criança que foi a artista, 10 anos, 12 anos, não me lembro direito quantos anos, mas era mais ou menos isso, antes da adolescência, você tinha uma visão. Se você vê hoje esse filme, jovens como nós, ainda mais experientes, né? Se a gente vê esse filme agora, a gente consegue identificar todas essas fases, né, e transportar para uma negociação também, que é a ansiedade, o teu medo, né, os medos que a pessoa enfrenta, a ansiedade, tudo isso passou pela cabeça dessa criança. E isso passa na cabeça do adulto também quando ele entra numa negociação. Então, foi isso que eu quis puxar a Pixar para isso. E aí as pessoas vão lembrar desse filme, alguma coisa assim. E traz para uma experiência mais concreta, né? Mesa de negociação, imagino que tenha também bastante provocação, bastante ironia, estratégia. Isso se assemelha com o quê? Eu fico imaginando com uma luta de esgrima, com uma luta de, sei lá, um Muay Thai, com uma dança do acasalamento, com o quê? Essa semana, uma pessoa me passou uma mensagem, né, que eu estava com tanta coisa para trabalhar e tal, e ela falou, deixa eu te dar uma passagem, né, que a pessoa estava com tanta coisa, e o marido perguntou para a mulher, o que eu faço? Né? E ela botou, divirta-se. Né? Então, o que eu quero dizer, quando você entra num caso profissional, você está ali porque você gosta, né? Você ama aquilo que você faz, então você tem que dedicar. Então, procura levar para um lado que te dê paixão, lúdico, de diversão, obviamente, mas sem perder o foco. Então, quando você pergunta qual é o que mais se assemelha, eu diria para você que se assemelha a qualquer esporte. Né? Eu acho, por exemplo, eu cito muito num livro anterior e nesse, o tênis, porque eu acho que o tênis ele é muito mental, ele não é só físico. Né? E eu acho que o tênis ele se assemelha muito a uma negociação. Por exemplo, quando você tem o jogo de fundo de quadra, né? O que é o jogo de fundo de quadra? Você está analisando o seu adversário, está vendo como é que é o lado esquerdo, o lado direito dele, como é que ele joga desse lado. Então é um jogo que é o início de uma negociação. Né? E você só sobe na rede, né? Ou seja, você bate na mesa, você entra em uma negociação mais firme ou dá uma sacada mais forte na negociação quando você já está mais confortável. Você já analisou o teu adversário. Então, acho que o tênis e eu cito muito no livro, no outro livro também, como o esporte que mais se assemelha à negociação. Você é homem, né? Eu sou mulher.
Quando você fala o tempo inteiro de negociação, para mim parece mais uma dança de acasalamento do que um jogo de tênis. Pode ser. Mas é verdade. Tem que encontrar onde é que está o prazer também, que aí está na É, profissão, né? Tem que estar na profissão. claro, o mínimo, né? Se descreve como negociador. Que tipo de negociador você é? Difícil, né, da gente se avaliar, né? Mas eu tive a felicidade de trabalhar com muita gente e aprender com contraparte muito boas, né? Eu aprendi muito com isso. Isso é uma coisa. E sei lá, eu acho que a gente consegue, se a gente consegue ser uma esponja, né? Conseguir trazer tudo que você tem ao longo da carreira para você, então você consegue fazer um mix de tudo isso, né? E o interessante é que a gente precisa se aprimorar, né? E as negociações anteriores tinham uma determinada característica, né? Hoje elas mudaram muito, até pela a regra, os contratos, a forma. Por exemplo, agora essa questão de fazer negociação virtual. Então, o que acontece? O teu paradigma anterior ele vai mudando, né? Então, eu diria o seguinte, eu acho que hoje a gente tem que ser muito objetivo, muito objetivo na negociação. A gente não pode perder tempo, tá? Aquela negociação que era a negociação, aspas, na porrada, sabe? Aquele negócio, isso não existe mais, né? Negociação é mental, é você se preparar, você tem que fazer a lição de casa. Então, eu gosto muito de analisar tudo, até o ambiente, onde vai ser a reunião, se tem cadeira, se tem, sei lá, eu acho que é importante tudo isso, né? O ambiente que você vai, o horário da reunião que você vai fazer, se é um horário bom para você, ou se você saca que o outro fica cansado mais cedo. Então, Quanta coisa, né? acho que faz parte. É que nem o jogador de tênis, ele fica também, né? Terminou o treino, ele continua treinando saque ou outra modalidade. Então, isso é uma coisa que impacta. E eu acho que a melhor forma, né, da gente ganhar, né, ou levar uma vantagem, ou ir bem numa negociação, né, não é aquela que você consegue bater e destruir, é você desviar. E aí você chega lá bem, pode comemorar, inclusive, né, não adianta ganhar. Por isso que eu acho que o boxe não é o maior exemplo para negociação, tá? Porque não adianta você ganhar e estar acabado fisicamente, né? Dá um nocaute e Não é. você nem exercita, né? Então, acho que As suas habilidades. tem que terminar bem para subir no pódio, né? E acho que é essa que é a tônica. Renato, e sobre inteligência artificial, que é uma coisa que se fala tanto desde o SXSW, lá em Austin, até em direito, ela vai entrar na mesa de negociações? Eu acho que é um tema, eu coloquei no livro isso, assim, até para provocar uma reflexão, né? Porque todo mundo, assim, livros que a gente lê, essa questão é a evolução da inteligência artificial. Muita gente já falou, né? Eu não tenho essa habilidade toda para me dedicar à questão de inteligência artificial, mas se eu pudesse arriscar um palpite, como eu falo no livro, né? Eu acho que a inteligência artificial é um grande acessório para uma negociação, sem dúvida. Hoje todo mundo usa. Você usa, eu uso, todo mundo usa. Por exemplo, se você for sentar à mesa com alguém, você vai passar um Google e vai ver tudo sobre a pessoa. Tudo. Tá certo? Se você for falar sobre algum negócio, for fazer uma negociação, você vai analisar a empresa inteira, você vai ter os prós e contras. Hoje é muito fácil isso. Agora, não vai tirar a habilidade, o interesse e o raciocínio do ser humano. Tá? E tem um ponto aqui, Joyce, que eu acho que é assim, que a gente devia refletir, tá? Que é o seguinte: quando você tem uma máquina fazendo alguma coisa, que é o caso da inteligência artificial, ela vai até um determinado limite. E uma das coisas que mais se debate hoje no mundo, né, e principalmente agora nas negociações, é a posição ética das pessoas. Sim. Tá? E o meu question mark aqui é saber se a inteligência artificial vai conseguir segmentar a ética, ou ela vai dar uma resposta que vai ser uma resposta objetiva, em cima do que precisava, mas passando por qualquer questão ética em cima disso.
Porque é só o ser humano que consegue avaliar a ética, não tem mais ninguém. Avaliar, sim, mas você pode incluir questões ah, que, que, que a inteligência artificial consegue fazer e que te leve a um determinado formato ético. Que se você não se encaixa nesse formato, Sem você. dúvida, sem dúvida. Então, é o acessório, não é o principal. É, Quer dizer, você vai aprender a dirigir, mas quem vai sentar para dirigir é o ser humano. Né? Então, nesse sempre. caso. Então, a única questão, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, já tem ajudado muito, né? Já tem programas da IBM jurídicos sobre isso, sobre contratos. Né? A gente nunca imaginou que poderia ter um contrato já pré-formatado e com ajustes de cláusulas, mas isso já existe. Né? Mas eu acho que a questão, assim, tem determinadas coisas que somente o ser humano consegue peneirar do que é bom. E a questão Sim. da ética é uma coisa que eu acho que vale a pena refletir isso, em cima disso. Sabe? Renato, como que é falhar numa negociação? Você já falhou numa? E Isso. você pode não ter vencido algumas, né? Mas quando você percebe que você falhou, o que você faz com. Porque errar hoje em dia é tão valorizado quanto acertar, né? Enfim, É, desde que você pegue o erro e vire, né? é, Fala um. eu acho que errar como velha frase, errar é humano, né? Mas a gente tem que tentar minimizar depois essa perda, né? E numa negociação, às vezes você não. O mais importante é assim, se em algum momento você deu um passo em falso, você fez você provocou uma situação ruim para o teu lado, né? Que acontece muito. Às vezes uma palavra errada põe tudo a perder, né? A gente tem que sempre ter o otimismo que você vai recuperar, porque são várias rounds, né, que você tem numa negociação. Então, o que você tem que pensar, não levar para o lado pessoal, que vai devolver para o cara, nada disso, mas você tem que levar o otimismo. Não pode se deixar cair por causa de um tropeço, entendeu? É assim que funciona, né? E eu tenho várias experiências que eu tive nesse sentido por exemplo, que é uma coisa muito comum, né? A pessoa recebe alguma oferta ou alguma coisa e ela pega e levanta, que é uma das reuniões pessoais, né? Então, a pessoa recebe uma oferta ou alguma coisa, a pessoa se irrita, levanta e vai embora, né? E aí aquela história, né? Mais importante do que a palavra, né? É depois você pensar o que você inventa. Quando você chega em casa, você diz, fiz errado, me precipitei, não devia ter levantado. Agora, como é que você volta à mesa para negociar? Então, você tem que criar uma estratégia para isso. Então, e eu acho que é isso que a gente aprende, isso que é o legal, esse é o desafio de você dar a volta por cima, você conseguir se reinventar em determinadas situações, né? Está difícil, né? Às vezes é mais difícil de você convencer o teu próprio cliente do que a parte contrária. Isso é muito comum, acontece, Interessante. né? Você tem que ter uma psicologia e um conhecimento do negócio do seu cliente ou dele mesmo, né? Para saber os limites, né? Porque também eu acho que uma coisa importante quando a gente está representando alguém é falar para essa pessoa o que ele não quer ouvir, né? E é difícil, você tem que ter autonomia para falar isso, É, né? Então, eu acho que a falar para quem você está representando o que ele não deve fazer é o mais importante. Entendeu? O que ele faz, a gente sabe, ele é craque, ele fez isso a vida inteira, ganhou dinheiro. é. Então, eu acho que o importante é isso. Renato, tem essa tal de economia do stakeholder, que é gerar benefício, né, para todos os envolvidos, não só para o dono da empresa, para os investidores, funcionários, clientes, fornecedores, que é muito falada em Davos e pelo Larry Fink. Isso já chegou na sua mesa? Então, eu acho que a questão de beneficiar todos, tá? E isso veio até, eu acho que veio até de um conceito do livro do William Ury, que é um grande negociador de Harvard, né? E ele, Conheço o William vamos Ury. dizer, criou a tese do ganha-ganha, né?
E o que é essa tese do ganha-ganha que veio pegando corpo depois de tudo isso, né? E agora se estendeu a tudo isso que você está falando, né? E é exponencial isso hoje no mundo. É que a gente tem que ter foco, né? Isso vale para pequena negociação, até em casa, falando com alguém, uma relação que você tem, até os grandes negócios, né? Você tem que ter o foco nos interesses e não nas posições. Entendeu? Parece a mesma coisa, mas não é. Então, essa teoria do ganha-ganha que o William Ury lançou é uma coisa muito interessante, que parecia uma coisa meio naif, entendeu? De que não existe, isso, como é que pode ser? Mas não. Se você focar nos interesses, os interesses são tudo relacionados, eles estão intercalados. O que você falou agora, funcionários, stakeholders, conselheiros, clientes, né? Eles estão na mesma cadeia de interesse, mas não estão na mesma cadeira de posições. Né? Porque Sim, cada um... Agora, se você não arredar o pé das suas posições para entrar no interesse, depois todo mundo perde. ainda Então, mais no século XXI, né? Não é dá mais para não agora. ser assim. Então, eu acho que seria isso. É que nem aquelas empresas B, né? Que é uma coisa também do século XXI, onde é claro que é bom ter lucro, mas é um outro jeito de ter lucro, né? Uma outra maneira de ir em busca do lucro, de dividir o lucro. Eu acho que a questão, assim, falando sobre lucro, né? Lucro não é nenhuma vergonha, pelo contrário, né? Lucro é o resultado de um trabalho merecido, Claro, né? O que eventualmente se sugere é que do recurso que vem o lucro seja destinado para situações de pessoas ou entidades que necessitam e que não tiveram essa oportunidade, né? Agora, o lucro é o resultado de um trabalho merecido. claro. E é muito bem-vindo. Renato, quem tem mais sangue nos olhos? Quando é um sócio contra o outro sócio, um irmão contra um outro irmão, ou parente, ou marido, ex-marido, né? Não marido, ex-marido com ex-mulher. Olha, você falou que ia fazer pergunta fácil, mas essa aqui é difícil, viu? Mas eu devo ser Essa... parecida com você. Eu falo, mas depois. Não, mas é que é o gostoso da conversa. Mas eu acho assim, eu acho que primeiro as relações entre famílias são muito complexas, complicadas, né? E elas vêm com uma carga desde a infância, né? Então, por exemplo, existe, por exemplo, entre empresários pode ter isso, né? Tem sangue nos olhos porque você tem que ganhar, como na frase lá do Milor, né? Então, é mais ou menos isso. Mas ela alivia na medida em que você tem uma situação, uma solução financeira. Tá? Em família, já ela tem uma carga muito mais de complexidade, e aí é importante a análise do quadro geral da família, pessoa por pessoa, individualidade, essas questões, objetivos de vida, né? E entre marido e mulher, então isso sai da curva, né? Quando se existe alguma coisa nesse sentido. O que, até para ilustrar um pouco, a gente teve um movimento muito grande nessa pandemia, porque a pandemia fez todo mundo repensar, né, a vida, uma série de questões, objetivos e tal, e a gente identificou um movimento nas famílias brasileiras, né, que tem participações em companhias e tal, um movimento de desapega muito grande, né? Então, as pessoas que eram vinculadas a empresas com acordo de acionistas muito longos, empresas boas, mesmo com dividendo, mesmo com lucro, elas queriam ter a sua própria vida. Então, a gente teve aí, representamos várias famílias, saída de percentuais de famílias, pessoas vendendo participação para ter a sua própria liberdade, a sua própria vida Interessante. livre da família, né? Então, a pandemia fez com... E é uma coisa, como a pandemia antecipou anos da nossa vida, né, de se adaptar a novas situações, né, ela fez com que também as famílias vamos dizer, patrimonialmente se reconstruíssem também, cada um no seu lado. E isso facilitou também muita negociação. Ou seja, ele deixou de lado toda a questão pessoal, familiar,
de infância, adolescência e tal, para ir diretamente na questão patrimonial e ficar livre e tocar sua vida. Então, isso foi um movimento bem fora Interessante. da curva, interessante na pandemia. Renato, eu entrevisto bastante médico, desde o começo da pandemia, do Hospital das Clínicas, principalmente. E eu sempre pergunto para eles como eles fazem para se manter de pé, assim, porque é uma rotina de loucura ficar lá no Hospital das Clínicas, no meio da pandemia, vendo gente morrendo e, enfim. E cada um fala, mas todos eles, ou grande parte deles, se dedicam a esportes. O que você faz para se manter Vivo? esperto? Não, para se manter com a inteligência aguçada e, sei lá, você medita, você lê, você faz esporte, tudo junto, nenhuma das anteriores. Bom, eu acho que, assim, para você estar com a cabeça boa, você tem que fazer sempre algo que você consiga botar para fora, né? A tua ansiedade, o teu nervosismo, a pressão. A gente vive sob pressão. Minha profissão é uma profissão que vive sob pressão, né? E eu acho que a pessoa tem que escolher aquilo que libera essa pressão, né? Então, tem também um conceito do William Murray que ele fala que existe um negócio que chama going to the balcony, né? Quando você está pressionado numa negociação, até no teu dia a dia, né? Vai para o terraço e pensa, aquilo ali é a tua pausa interior, né? E isso a gente tem que aplicar, qualquer um tem que aplicar isso, em qualquer profissão, em qualquer situação, em qualquer idade. Seria um momento de meditação, mas você não precisa meditar, mas você vai É, respirar, né? você vai respirar, você vai sair. Eu gosto, como a minha atividade é muito de cabeça, né? Eu gosto muito de meditar, eu medito, né? Tenho o meu jeito de meditar, né? Meio autodidata, mas eu faço todo dia, não muito tempo, e eu faço esporte regularmente, 6 vezes por semana. Não deixo de fazer esporte, 1h30 todo dia, acordo cedo, né? E até porque eu durmo pouco, então aqui em casa ninguém me aguenta, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu começo cedo e aí eu já estou mais relaxado para eles me aguentarem. Já dá para dar bom Então dia. já dá para dar bom dia, tomar um café com alguém. Então eu treino todo dia, corro, faço musculação, dou uma nadadinha. E é bom porque isso melhora a cabeça. E outra coisa, eu acho que quando a gente faz esporte, pelo menos para mim acontece isso, no esporte é que eu tenho as boas ideias. Sabe? Se me deixar numa sala fechada para eu encontrar uma solução de uma situação de algum cliente, vai ser difícil. Se eu estiver correndo, se eu estiver nadando, se eu estiver andando, isso me vem alguma coisa assim fora da caixa como uma solução. Eu cheguei à conclusão, depois de conversar com tantas pessoas, como tenho conversado, que a prática corporal, né, é muito, muito fundamental para ter clareza na mente. É uma coisa dos gregos já, né? Não é nenhuma invenção, mas é que se não tiver um corpo extremamente são, e Sem o que dúvida. significa exercitar, né, o corpo, fazer ele trabalhar para que a mente fique clara, né, tenha clareza de espírito e de mente. Sem dúvida. Sem dúvida. E em que lugar do mundo você acha que as negociações é nos Estados Unidos que elas acontecem em grande quantidade, com maior frequência e onde a gente tem mais a aprender? Olha, eu acho que primeiro que os Estados Unidos é um polo de negócios, né? Primeira coisa, né? Ele consegue atrair negócios. Eu acho que tudo chega antes lá, né? Os assuntos, a evolução dos negócios, evolução dos contratos, né? Sempre é por lá. E até porque a tendência de você ter investimento se concentra mais lá hoje, né? Fundos do mundo inteiro sempre vão orbitar por lá. Então, os Estados Unidos é importante, e os países, obviamente, vamos dizer, vamos já chamar terceiro mundo, vai. Mas países, eles atraem o capital estrangeiro, dependendo, mas eles oscilam muito, né? E os Estados Unidos ele tem uma estabilidade maior em relação a essa parte de investimentos.
No seu livro você se assume super curioso, que você gosta de se relacionar com pessoas, de conhecer coisas novas. Você acha que isso é uma das coisas que fazem, que é o seu diferencial na hora de negociar? Olha, primeiro que eu sou curioso, eu gosto de conhecer, gosto de ler, gosto de descobrir coisa nova, enfim. E mais importante, eu acho que o relacionamento é uma coisa que consagra a tua vida, né? Sobre vários aspectos, né? E profissional, então, nem se fala. Porque profissional você tem que conhecer as pessoas, né? Por exemplo, se eu for num jantar na casa de alguém, eu preciso saber quem vai estar lá, entendeu? Porque eu não posso sentar do lado de alguém que eu tenho um caso contra, alguma coisa assim. Essas coisas pesam muito, entende? Não, é ruim, mas cada profissão, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse aspecto. E conhecer as pessoas, por exemplo, às vezes você está nessas, eu faço muito essas questões de negociação e disputas familiares, essa coisa. A gente tem que conhecer todo quem está em volta de tudo isso. E eu gosto muito de conhecer gente, viajo muito, gosto de conhecer pessoas ligadas à minha profissão, ligadas aos negócios, ligado principalmente à área de educação, que eu gosto muito também. Então, isso é um networking, né? Eu acho que 50%, eu acho que do teu sucesso, se eu posso dizer, profissional, não meu, mas das pessoas que conseguiram, vem do relacionamento, né? Acho que isso é fundamental. Hoje em dia, né, conversar tem muito essa história de polarização, né? Direita, esquerda, branco, preto, é tudo muito complicado. Todas as conversas, as discussões estão polarizadas, até os diálogos mais básicos, né? Se tudo está tão difícil nesse sentido, ficou mais difícil também negociar ou não passa por aí? Olha, eu acho que isso aí não assim, obviamente muda um pouco, né, o conceito e o cuidado que a gente tem que ter nas relações, isso sem dúvida, né? Porque antes você podia fazer uma piada, alguma coisa, numa negociação ou até num jantar, alguma coisa, hoje a gente tem que tomar o cuidado porque estava errado mesmo, a forma que estava sendo conduzido, né? Então a gente tem que se adaptar a uma realidade, a evolução, né? A gente não tem que se adaptar à evolução errada, mas à evolução certa, né? E isso é uma evolução certa, né? A sociedade está pedindo tudo isso, então, com razão, a gente tem que fazer. Mas como em tudo, né, você tem vamos dizer, as três paixões, a ignorância, o ódio e o amor, né? Então, para tudo isso, você tem que aplicar também e você ter o teu discernimento para onde você vai, né? Então, não é porque todo mundo está indo para lá que você vai também, você tem que ter o teu discernimento. Então, às vezes você tem a parte de ignorância do assunto, depois você não gosta e depois você se apaixona pela causa, né? Então, mas nas relações, eu acho que na condução das negociações, isso aí tem também uma importância muito grande hoje em dia, né? A gente está chegando quase no final. Já? Doeu? Não, né? Não, tá, até agora não doeu nada. Tem umas. A turma que dá poder propôs um ping-pong aqui que eu achei divertido. Eu vou falar alguns ditados e você diz se eles sabem. Fui falar que estava bom, agora me apertaram. Não, tá manso, tá manso. Hoje eu tô mansinha. Isso aí deve ter sido o Dado que fez contra mim, não foi? Vamos lá. Vê se isso cabe no universo da negociação. Se é verdade, se faz sentido. Quem desdenha quer comprar? Não sei, não é regra, não é a regra, mas pode acontecer. Cavalo selado não passa duas vezes? Concordo. Essa eu tô rindo. Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha? Olha, eu vou te dizer uma coisa, é muito importante às vezes o burro falar, tá? Eu não concordo 100%, né? Esse ping-pong aqui vai virar um set completo, tá? Só para te explicar essa. Tudo Eu, bem. eu, eu acho o seguinte, que quando o burro fala, né, a gente tem que ouvir, porque alguma coisa você tira de proveito, tá? Nem que seja o tempo para você pensar para responder para ele. Sim.
entendeu? Então, eu acho que tem que levar em consideração. Eu estava pensando, você fica falando nessas coisas de advogado, como tem que ser, e ainda bem que eu não sou advogada. Nossa, é outro mundo, né? Outro timing, outro jeito. Eu fico dizendo aqui na empresa que eu sou tolerância zero. Ainda bem, né? Que eu não sou advogada. Para um bom entendedor, meia palavra basta? Eu acho que sim. Eu acho que até menos de meia palavra, até dependendo da situação. E às vezes sem palavras até você entende. Um dia da caça, o outro do caçador. Eu acho que numa negociação tem a ver. Aliás, só voltando a uma pergunta que você fez, quando você diz quando você fraqueja ou você errou numa negociação, esse é o caso típico, né? Que eu tinha falado. Fica otimista e você vai, em um momento, você vai voltar. Voltar. A volta. A volta do cipó. Isso. A pressa é inimiga da perfeição. Ah, concordo. Concordo. Tudo no seu tempo. Tudo no Não seu dá tempo. para ser ansioso, né? Quando eu acho que o tempo, né, vai ensinando a gente que com pressa a gente não resolve nada. A gente só tem ansiedade, se precipita, né? E tudo, às vezes não fazer nada numa negociação é a melhor saída que tem. Às vezes você não responder a um chamado é a melhor resposta, né? O silêncio às vezes é a melhor resposta. Então eu concordo. E a última, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Eu acho que por exemplo, a negociação, né? Se o teu foco era fazer o negócio, né? Se ele demorou um pouco mais, mas desde que você fechou o negócio, valeu. Acho que é isso aí mesmo. É isso mesmo. Aí foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Eu esqueci de perguntar Adorei. alguma coisa que você gostaria de falar? Com as perguntas difíceis que você fez, eu não quero mais nenhuma. Eu só quero uma coisa, quero agradecer, que eu adorei o convite. Você sabe o quanto eu gosto de você e da revista, e que eu sou colaborador, sou fã da qualidade de tudo que vocês fazem, e só tenho a agradecer. A gente é que nem você, a gente se esforça, tá? Valeu, Renato, Legal. obrigada. Foi muito bom. Até Beijo. breve. E eu queria já deixar Saúde. aqui avisado que a semana que vem a gente vai ter mais um candidato à presidência, que é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Então, você está em ótima companhia, hein? Tchau. Tchau a todos. Tchau. Obrigado. Obrigada. Foi muito bom, foi uma conversa super. Eu acho incrível essa história de negociação, porque passa pela vida da gente, né? Passa pelo dia a dia, passa pelas situações que a gente vive, que a gente tem que enfrentar. Então, eu queria agradecer a todo mundo e repetir que na semana que vem a gente vai ter aqui na Live da Poder o governador Eduardo Leite. Muito obrigada a todo mundo que passou por aqui e amanhã tem mais.